Fala, Super, tudo bem com você? Aqui Leandro Moura, especialista em supermercado, em varejo. Estamos aqui no segundo episódio, onde hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos receber uma pessoa aqui muito especial e nós vamos falar sobre as dores do supermercado no setor de açougue. Então, se prepara aí que tem muito conteúdo hoje para você no setor de açougue, tá? Eu quero falar desse cara, né, que já está aqui nos estúdios comigo, né, no podcast. Mas antes, quero falar para você que o Supercast, né? Olha a logo aqui do Supercast, eu quero agradecer a nossa amiga Thaís, né? Thaís Design, né? Ela que criou aqui, Thaís Design, isso mesmo, design gráfico. Estúdios Design, Thaís Alves, né? E ela quem criou a logo do Supercast, tá? E essa logo eu vou explicar para vocês aqui, né? Como funciona, qual foi a ideia aqui, né? Nós vamos falar sobre supermercado, né? Por todos esses episódios aí do Supercast. Então, o super de supermercado, o carrinho, né? Que é o ícone principal do supermercado, e também aqui o microfone, né? Desse podcast, dessa central de informações aqui, dos episódios que vão acontecer com muito conteúdo bacana. Então, muito obrigado a Thaís aí, né? Em breve vamos trazer a Thaís aqui para falar sobre, né, também o digital, né? Como se posicionar no digital, o supermercadista, né? Como se posicionar no Instagram. Em breve a gente vai trazer a Thaís também, tá? E aí nós vamos falar agora e chamar ele aqui junto conosco para uma conversa muito bacana, vai ter muito conteúdo aqui. Gilvan Mendes, 16 anos de profissão na área de açougue, um profissional realmente extremamente qualificado, trabalhou em importantes empresas e também na indústria de carnes, né? Então tem um know-how muito grande aqui, o nosso amigo, né? Que eu posso chamar de amigo, que a gente já conhece há muito tempo, né? A gente trabalhou junto, né? Eu fui gestor do Gilvan em algumas lojas que a gente passou, e aí o Gilvan hoje trabalha junto com a LM Consultoria. A LM Consultoria, gente, que é uma empresa de consultoria para supermercado, onde a gente monta loja, né? Tem todo um portfólio de produtos, né? Segue a gente lá no Instagram, tá? E aí hoje eu trouxe aqui Gilvan Mendes para falar sobre esse assunto tão importante. Gilvan, seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer. Bom, gente, meu nome é Gilvan Mendes, eu sou especialista em açougue hoje, tá? E quando eu comecei igual a todo mundo, né? Um jovem sonhador, e aí passei por todas as etapas até chegar a esse nome tão bonito, né? Como é falado hoje, especialista em açougue, mas é um profissional do açougue, tá? Então, eu passei por todos os períodos, acompanhei na garra mesmo, né? Executei na mão todos os processos que se refere a frigorífico, açougue. Fui um bom balconista, né? Meus gestores aí que o digam. Fui um bom balconista, fui um bom açougueiro, fui um bom encarregado, fui um bom supervisor, fui um bom gerente, porque eu atuei em todas as áreas até ser um especialista em açougue, né? Fui encarregado de açougue, fui gerente de loja, fui gerente de indústria de carnes recentemente, tá? Então, realmente esse foi o meu trajeto e o meu percurso até chegar a esse momento maravilhoso, né? Que eu estou vivendo de poder nada mais que ajudar e a impulsionar as pessoas a faturarem, a ter um setor organizado, a ter um setor agradável e, sem dúvida, a virar referência, a você ter essa referência no seu setor, no seu segmento. Tá? Então, foi assim que tudo começou e, graças a Deus, está dando muito certo. Show de bola. Ok. Gilvan, me conta um pouco aí, né? Seja bem-vindo ao Supercast. O Gilvan aqui, como eu falei, é um profissional da nossa consultoria, né? Ele quem dá todo o suporte nos nossos clientes em relação ao açougue, ao setor de perecíveis. Então, nós vamos falar exatamente hoje o conteúdo para você que é dono do supermercado e tem dores de cabeça, né? E não sabe como resolver, sobre questão, né, de rendimento, sobre vários assuntos aqui a gente vai tratar. E eu queria antes, Gilvan, que você se apresentasse aí, né, como profissional, como foi que tudo começou, né? Me conta aí a tua história até hoje, né, como açougueiro aí, como agora um especialista em açougue, né, Gilvan? Bem, a minha história não é diferente de muitos, né? Eu comecei bem cedo e, obviamente,
com muita dificuldade, mas foi bem transparente. Um dia eu passei e eu vi duas pessoas, dois rapazes com uma farda bonita de uma empresa, a qual eu, né, no mais seguinte, fiz parte dessa empresa, e aí eu achei aquela farda bonita e disse, poxa, eu quero seguir essa profissão. E aí eu cheguei pro rapaz estava no intervalo, e aí eu perguntei, né, o que ele fazia, achei aquela farda bonita, cara, você faz parte de qual empresa? E ele, não, faço parte da empresa tal, e eu sou açougueiro, né? E aquilo me despertou de imediato o interesse, porque eu achei bonito, né? O boné, o símbolo, né? Geralmente, toda empresa que se refere a bovino ou né, a algum tipo de derivado de carne, tem a questão do quesito de algum animal ali no desenho, né? E aí eu fiquei encantado com aquela imagem e de imediato eu fui lá na loja, a loja era pertinho onde eu estava, e eu fui lá e pedi uma oportunidade ao gestor, ao gerente da loja, e aí se iniciou. Ele me deu a oportunidade e eu ingressei no ramo, né, de carnes, de açougue, que foi aí onde tudo começou, né? Passei por N empresas, passei pela indústria também de carnes, então a gente conseguiu aí realmente colher um conhecimento, colher realmente no quesito de como fazer, como dar realmente um resultado positivo. Então foi dessa forma que eu comecei, como muita gente começou, me apaixonei, obviamente, né? Amo muito o que eu faço, isso desde o início, né? E decidi fazer e ser o melhor naquilo que eu posso fazer referente a esse setor maravilhoso que é o açougue. Ok, Gilvan. E a tua primeira experiência com carne, né? Você me contou aí que você foi lá, recebeu a oportunidade, né? Era um menino novo. E aí quando você chegou que teve esse contato com carne, né? Me explica aí qual foi essa experiência. Tu se adaptou logo? Ou tu ficou assim alguns dias para se adaptar, né? Porque no açougue tem de tudo, né, Gilvan? Tem o sangue, tem aquele cheiro forte da carne, né? E aí você disse que se apaixonou, mas você se adaptou logo? Ou como foi esse processo de adaptação? Bem, a minha adaptação foi bem rápida, porque eu estava muito decidido naquilo que eu queria, né? Obviamente, com a minha criação, fui criado numa família simples, né? De valores muito alto, mas, né? Realmente de uma simplicidade. Então, foi fácil de eu poder me adaptar ao ambiente, até mesmo pela questão do sangue, né? Que gera um odor forte, né? De início. Mas a minha adaptação foi rapidamente, porque eu decidi que eu queria fazer aquilo, eu tinha realmente um intuito e um propósito muito grande dentro de mim, que eu tinha encontrado, de fato, a minha profissão, o que eu realmente queria fazer na minha vida, né? Comecei bem cedo, bem jovem, como você mesmo acabou de falar, com 17 anos eu estava ingressando aí, né, nesse ramo maravilhoso, e me adaptei rapidamente. Teve dificuldades, sem dúvida, né? Eu sempre falo isso nas oportunidades que eu tenho, nas equipes que eu formo, que eu treino, né? Eu desossava de graça. Legal. Então, eu decidi ser e fazer o melhor daquilo que eu poderia dentro da área. Então, eu, como muitos já fizeram isso, mas eu ia desossar de graça. Eu buscava oportunidades, porque, de certa forma, eu não tinha oportunidade, né? Para você entender, naquele tempo, um tempo atrás, há 15, 16 anos, era um período mais grosseiro. Você pedia alguém para te ensinar, poxa, cara, me ensina como é que faz a desossa, e simplesmente as pessoas olhavam, cara, eu não sei te ensinar, fica olhando aí que dá certo. Então, eu procurei, criei uma oportunidade, ia para o mercado público, que é muito conhecido, né? Que é de onde saem muitos açougueiros também. Então, eu ia para o mercado e chegava e pedia para desossar, fazer a desossa de graça. O cara dizia, Gilvan, é o seguinte, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas se você quiser desossar, tá aqui o bovino. E foi assim que eu comecei, ia desossar de graça e fui crescendo a cada dia, juntando as oportunidades que eu tinha, fui crescendo na empresa a qual eu ingressei, né? De fato, é uma empresa muito conhecida aqui no Ceará, e aí, gradativamente, esse crescimento foi
foi se consolidando e, de certa forma, foi bem natural. Claro, que legal, que legal. Nosso patrocinador oficial é Doutor Estágio, tá? Doutor Estágio, Instituto Gorete Tavares, tá? O patrocinador oficial desse programa, do Supercast, que é um podcast para você, dono de supermercado, para você que gosta dessa área do varejo, você que é também operador de loja, gerente, encarregado de setor. Então, esses episódios, nos próximos também, vai ter muito conteúdo que talvez é o seu setor, né? E hoje nós estamos falando aqui com o Gilvan, que é no setor de açougue, né? E essas dores que a gente enfrenta aí no açougue, né? O patrocinador também aqui com o Suco Jandaias, né? Que é representado aqui pela Itamais, né? O nosso amigo Armando e Roniel também, né? Empresário da distribuidora Itamais. E trouxe aqui um suco. Você vai querer um suquinho agora, Gilvan? Pode ser. Eu vou querer. Depois a gente serve ali pro pessoal, né? Nos bastidores ali, porque o bom de apresentar é que a gente recebe esses mimos aqui, Gilvan, e é muito bom, né? Suco Jandaias, gente, você encontra aí, né, nos melhores supermercados, né? E tem uma linha bem completa. Tem a linha pronta, tem a linha também concentrada, né? E os produtos Itamais, né? Toda a parte aí de açúcar, feijão, né? Toda a parte de grãos, farinha. Nosso distribuidor aí Itamais é da cidade, né? Da terra. E nós valorizamos quem é da terra, tá bom? Vamos lá? Vamos para o conteúdo? Gilvan, as dores do supermercadista no setor de açougue, né? Primeira coisa que eu quero te perguntar, quais são essas dores? Você pode aí pontuar pra gente, Gilvan? Tá, vou pontuar aqui algumas dores, tá? Dentre elas, as principais, as que hoje o supermercado em si, os diretores de supermercado ou de atacarejo, ou que tem um segmento de açougue, né, que tem dificuldade. A grande dificuldade hoje é, sem dúvida nenhuma, de um profissional, né, adequado, de um profissional que esteja realmente capacitado. E hoje eu posso falar que um profissional de açougue, ele é, sem dúvida nenhuma, um profissional que, para ser completo, ele precisa realmente atuar em todos os aspectos e em todas as áreas dentro do açougue, né? Legal. Eu vejo muito, né, a gente que faz consultoria nas lojas, a gente tem experiência já de muito tempo em supermercado. Na verdade, eu nunca fiz outra coisa a não ser supermercado, né? E quando você é gestor de uma loja, você tem que realmente saber um pouco de cada setor, né? Viver a experiência do dia a dia. E a gente viveu muito isso, né? Dentro de açougue, dentro de câmaras frias, dentro de câmaras congeladas. E a gente percebe que existe uma tradição, né? Principalmente aqui do Nordeste, de chamar o profissional de açougue, né? Um açougueiro, do marchante, né? Aquele cara como você bem colocou aí, que é o cara do mercado, o cara que aprendeu ali a cortar a carne, a desossar o boi, né? Mas aí, hoje, com tudo atualizado, né? Inclusive vigilância sanitária, uma série de outros pontos que em breve a gente vai estar tratando aqui também, esse profissional ele tem que se capacitar, não é isso, Gilvan? Porque não é só simplesmente você cortar a carne, ser um açougueiro, né? Mas tem que ter também um outro ponto principal que eu acredito que seja liderança, não é isso? Isso, né? Bem, até mesmo a sua colocação, como você falou, é bem importante isso, né? Eu, no começo de tudo, eu passei por todas as fases dentro de um frigorífico. Eu fui, né, comecei como balconista, né? E naquele tempo, o balconista era o cara que fazia tudo, ele que fazia limpeza de todos os equipamentos, do teto, e depois passei para ser açougueiro. Então, eu passei por todas essas fases e eu sei bem hoje. E tenho realmente, hoje eu tenho como dizer para você que a dificuldade de você poder encontrar um profissional dentro da área do açougue hoje é bastante difícil, né? Essa dor que envolve, quando a gente fala do profissional, é um profissional organizado, é um profissional que tenha uma boa comunicação. Então, quando a gente fala hoje de açougueiro, o nome açougueiro é um nome muito pesado. Por quê? Porque ele realmente envolve uma série de experiências dentro de um nome só, que é ser um açougueiro. Que não é só cortar carne, não né? Não é só cortar carne. Um bom açougueiro, ele é um bom layoutizador de balcão. Ele sabe como layoutizar, ele sabe como começar, qual a posição da carne, qual a posição do produto, né? Então, assim, o açougueiro hoje, ele é um nome muito forte, mas ele puxa a ser muito completo, né? Um bom açougueiro hoje, ele tem um bom atendimento. Um bom açougueiro, ele é organizado. Ele sabe e cumpre exatamente os processos dentro do setor. Começo, meio e fim.
né? Um bom açougueiro, que logo mais a gente vai falar sobre isso, né? Ele consegue digerir e fazer um rendimento, consegue realmente colocar à mesa qual o resultado do seu trabalho. Então, realmente, essa dificuldade existe hoje dentro do açougue. A qualificação, quando eu falo qualificação profissional, eu estou falando de uma qualificação a qual as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar. O que é um profissional qualificado? É um profissional pronto para qualquer situação. Seja ela no atendimento, seja ela na montagem, no layout, na organização. Como realmente eu lido com aquele produto, como eu fidelizo, como eu finalizo, como eu inicio e, claro, como eu dou resultado dentro do setor. Então, realmente, essa dificuldade ela é verdadeira, de qualificação, de você realmente ser um profissional qualificado ao ponto de resolver qualquer situação dentro do setor de açougue. Show de bola. E lembrando que também o açougue ele exige muito a questão da higiene, né? Que é um ponto que também a gente vai abordar aqui, né? E a gente encontra muitos profissionais que são muito bons de faca, né? Que fazem uma desossa, até fazem um rendimento, mas quando você olha para o setor não está legal, né? Então, sempre final de expediente tem todo um processo, né, João? Passo a passo, porque carne é algo que você tem que ter uma atenção muito grande, né? Devido ao controle que você tem que ter nas refrigerações, né? Você tem que ter o controle na qualidade, né? E tudo isso, e o setor, ele é a cara do profissional, é a cara do açougueiro, né? Então, se você quer gerente de supermercado, chega, né? Pelo menos eu fazia isso, João. Quando eu chegava numa loja para assumir uma loja de gestão, a primeira coisa que eu ia para o setor de perecíveis, porque eu costumo dizer que se o setor de perecíveis está ruim, o resto da loja está pior ainda, né? Então a gente primeiro, eu pelo menos fazia isso, né? Eu ia para o setor de perecíveis e organizava lá. Aí eu ia para dentro das câmaras e lá a gente encontrava muita coisa, né? Os famosos saco preto, né, João? Que a gente, quando é gestor, ia lá, e esse saco preto? Não, é os restos aqui, né? É a gordura, né? É a quebra e tal. E quando a gente abria, a gente encontrava muitos prejuízos. Então, você que é gestor de loja, gerente, tenha muito cuidado, porque o açougue, ele é um setor muito importante para rentabilizar, para trazer cliente, para melhorar, né, o seu faturamento, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre representatividade dentro do faturamento do setor de açougue, né? Mas também ele pode ser um vilão se ele não for bem cuidado, se ele não tiver um bom profissional, que é o que a gente está falando, que é uma dor, né, João? Então, as vantagens, João, hoje, de um supermercado que ainda não trabalha com açougue, de pequeno porte, né, que está crescendo ali e que ele não tem um setor de açougue ainda pronto, né? Quais são essas vantagens? Diz para nós. Bom, a primeira vantagem que o setor do açougue, ele traz é a fidelização do cliente. Quando a gente fala de fidelização, a gente está falando exatamente de quê? Eu consegui segurar definitivamente o meu cliente dentro do meu negócio, que seja supermercado, que seja atacarejo, né? Ou que se refira à venda de algum produto ou de algum derivado que a gente possa falar de cereais, enfim, né? Então, o benefício é a fidelização. Eu consigo fidelizar, porque o cliente ele entra para comprar o arroz, comprar a farinha, comprar a fruta, né? E aí ele encontra lá um açougue organizado, abastecido, com um bom atendimento, fica quase impossível dele sair de lá sem comprar esse produto. Até mesmo porque, quando a gente fala de açougue, a gente está falando de um produto que diariamente é usado na mesa do brasileiro, da família. E, né, eu costumo sempre falar isso, que a gente não vende carne, a gente vende uma oportunidade nova para a mesa da família de alguém. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de organização, né, de higiene, realmente você entender que você está colocando na mesa da família um produto muito importante, mas que tem que ter um cuidado bem grandioso. Então, o benefício de você ter um açougue é exatamente você poder faturar mais, a sua rentabilidade, porque o setor do açougue, já a gente vai falar sobre isso, tem uma porcentagem muito bacana, muito importante e que realmente agrega um valor bem positivo dentro do seu negócio. Então, o principal benefício do açougue é fidelização ao cliente, né? Ele vai retornar e, sem dúvida nenhuma, a rentabilidade que esse setor vai trazer para dentro do seu negócio.
Show de bola. Dentro da consultoria, da LM Consultoria, nós temos esse produto, né, que é a montagem do açougue para aquele cliente que não tem ainda, mas quer ter um setor de açougue. Temos também a ampliação dele, né? Às vezes você tem um balcão muito pequeno e precisa de mais espaço para expor, que nós vamos falar aqui também sobre mix, sobre cortes, né, daqui a pouco. Isso. E também, às vezes, o cliente ele já tem um açougue, né, e quer dar uma melhorada nele, né? O João até brinca comigo, né, sobre melhoramento. Mas é justamente isso que a gente faz, né? A gente com a consultoria leva esse serviço e quem entra na prática é o Gilvan, né? A gente tem muito conhecimento teórico, né, sobre o açougue, sobre todo o procedimento, né, o checklist do açougueiro, mas quando se trata de faca, Gilvan entra em ação, né, dentro da LM Consultoria. E antes de ir para o próximo ponto, Gilvan, nós dentro da consultoria, você sabe muito bem que nós temos cases de sucesso de açougues, né? Então, para você que está aí nos assistindo esse episódio sobre as dores do supermercadista dentro do setor de açougue, a gente tem cases dentro da nossa consultoria do cara que não sabia nada de carne, né? Até a gente brincava com esse cliente, dizia, vamos ter um açougue aí na tua loja. Ele falou, não, porque eu só conheço carne no prato, né? Quando eu tô comendo, como é que eu vou trabalhar uma coisa que eu não conheço? Então nós incentivamos, motivamos ele aí para colocar o açougue, e aí o cara não vendia nada de carne, e hoje ele vende aí 12, 13 dianteiros por semana, né, Gilvan? Então, ele não tinha, hoje ele saiu de um faturamento para mais de 100 mil, 120 mil reais, só no setor de açougue, numa loja de 220 metros quadrados. Então, é um absurdo de venda para um setor, né? Que aí acabou puxando, né, como a gente já conversou aqui, puxando a venda também, né, Gilvan? Nos outros setores, porque bem colocado por você, o setor de açougue, geralmente a gente posiciona ele no fundo, né? Por quê? Porque é estratégico, né? É estratégico, né? Eu fiz uma loja, inclusive, para voltar depois desse ponto, e o rapaz queria o açougue na frente, né? Porque ele era um mercadinho e ele tinha aquela tradição de ter aquela barra de ferro na frente da loja e só vendia carne no final de semana e no sábado ele ia lá e pendurava lá o porco, né, a carne. E aí nós demos a ideia para ele melhorar isso, né, pela vigilância sanitária, pela questão da qualidade. Ele aceitou a ideia e topou. Então ele deixou de vender carne também somente no final de semana e agora ele vende carne todo dia, a carne refrigerada, bem acomodada ali dentro dos freezer, né? Então a gente entende o quê? Existem vários tipos de cliente, né, Gilvan? Dentro desse setor supermercadista, existem vários perfis de cliente. Uns acreditam, investem e funciona, né? Outros ficam parados no tempo. Então, não perca tempo, porque agora nós vamos falar sobre a importância, né? E qual a margem, Gilvan? Qual a margem, né, de representatividade do açougue dentro do faturamento? Qual o percentual de participação desse setor? Vamos lá, né? Essa pergunta é uma dúvida bem recorrente de diretores, né? Quem tem realmente um açougue que não sabe quanto é que é a representação do açougue em porcentagem, né? Em margem, ou melhor falando, né? E também em volume de venda. E isso é muito importante a gente poder abordar esse assunto hoje, porque hoje quem está nos ouvindo vai realmente entender a participação do açougue, o que realmente eu posso fazer e, claro, quando eu estou bem representado e quando eu preciso melhorar. Falando em representação, o açougue hoje ele representa, em média, 12% da venda total da loja, ou seja, do faturamento geral da loja, certo? 12%, média, né? É uma média. Quando eu estou a 12% representando na venda geral do supermercado, do atacarejo, enfim, da venda total da loja, isso quer me dizer, essa porcentagem me diz que eu estou indo bem, que eu estou conseguindo pagar meus atributos, que eu estou conseguindo realmente tirar, que a gente fala que é importante também, você que tem o seu negócio, entender que todo negócio existe custo fixo. Então, 12% representa eu tirar todos os meus custos e aí vai sobrar uma porcentagem de lucro para mim. Isso é a porcentagem média de um frigorífico que é representado a venda total da loja. Gilvan, mas essa porcentagem, ela é engessada? Jamais. Quando é que a gente consegue obter um resultado? Inclusive, esses dias que passaram, até estava falando com você, né, sobre a participação de venda de uma das lojas que a gente tinha inaugurado, que estava quase 18% referente ao faturamento da loja.
Então isso quer dizer que a gente pode chegar até 20%. Pode chegar até 20%. Ou até mais. Dependendo da estrutura, né, João? Isso. Então, dependendo dos cortes. Isso. Então, a média normal é de 12%, certo? Quando você consegue atingir 14% a 15%, quer dizer que o frigorífico, o açougue, ele está num crescimento muito bom. Ou seja, que a cada mês o setor do açougue está se destacando, ele está um setor de destaque. Tá? Ele pode chegar, como você mesmo bem colocou, até 20%. Gilvan, quando é que esse açougue chega de 18% a 20%? Tem alguns pontos. Vamos lá. Quando ele é bem trabalhado, quando ele tem um abastecimento diariamente sólido e agradável para o cliente, quando tem profissionais qualificados, não somente para montar, mas para atender. Quando esse produto tem qualidade, que é importante, a gente nunca pode esquecer disso, para que haja uma venda, para que haja um setor realmente de forma positiva, eu preciso comprar, eu preciso ter um produto de qualidade. Para mim poder oferecer qualidade, eu preciso, na compra, ter um produto de qualidade. Tá? Tem também o quesito de realmente ambiente, eu preciso de condições para que esse setor venha realmente dar um faturamento, dar um resultado positivo. Quando eu falo de setor, eu falo de equipamentos qualificados, né, que a gente pode até citar hoje, que os equipamentos de frigorífico hoje, praticamente em todas as situações, vem com restrições, né, NR12, né, são equipamentos que são testados, que são aprovados. E para o profissional que não é atualizado, é um problema, né, João? É um problema. Porque tem uns dispositivos de segurança e o cara acaba destacando lá, desparafusando, deixando lá em risco, né, que é o que a lei realmente pede, né, que esses equipamentos, ele realmente tem aqueles acessórios para não acontecer um acidente, né, de você, quem sabe, ali perder uma mão, um braço, enfim, né? Então, assim, para que esse setor realmente tenha um resultado avassalador, como a gente tem acompanhado, não porque a gente tem feito o trabalho, simplesmente não, mas é porque a gente entende como fazer o trabalho. E o cliente dá ouvido, né, João? E o cliente que dá é ouvido. Importante, gente, seguinte, quando você contratar um profissional, seja de qual for a área, né? Se for na área de supermercado, se for um consultor da área de construção, se você está contratando um profissional, escute ele, né? Analise o perfil histórico dele, de resultado dele no mercado. Você contratou, ouça ele, porque ele vai te colocar no caminho certo, né? E às vezes a gente encontra, né, João, essas dificuldades, principalmente com um profissional, não é isso? A gente chega no setor, o dono nos contrata e tem um profissional lá, não, mas aqui não funciona dessa forma, aqui é o interior, aqui não vende desse jeito, né? E aí, com muito jeito e muito carinho, a gente vai lá e consegue mudar isso, e depois esses profissionais chegam pra gente e agradecem. Não, rapaz, obrigado, porque vocês revolucionaram realmente o setor, né? Tem outros cases, né, João, de clientes que vendiam apenas um dianteiro por semana, e quando a gente foi para reinaugurar a loja, que nós fizemos a sugestão de pedido, né, para aquele cliente, o cliente falou, rapaz, não vou comprar, isso vai estragar, isso não vai dar conta, né? E de repente, né, aquela quantidade que ele vendia numa semana, um dianteiro, né, passou a vender 6, 8, 12 dianteiros, né, depois do segundo mês já de reinauguração. Então, essa questão aí da participação da venda ainda, né, falando sobre o açougue, é importante entender que não é somente você colocar um açougue que você vai faturar lá 20% lá em cima do seu faturamento. Tem todos esses critérios, né, João? Sobre estrutura, sobre atendimento, os cortes, né, o mix. Vamos falar de mix, João? Bom, falando sobre mix e também sobre cortes, eu posso acrementar que um bom açougue, ele tem bons equipamentos. Quando eu falo de equipamento, um bom balcão. Quando você tem um bom balcão, você consegue logo de cara, poder armazenar e qualificar esse produto que está exposto. E às vezes o empresário ele quer economizar, né, João? E compra um balcão com uma refrigeração ruim, com uma estrutura não legal, e de repente é um investimento que não deu certo, mas porque o equipamento também não atendia, não é isso? Então, assim, é engraçado que há uns anos atrás era costumeiro a gente ver os balcões, né, principalmente em casa de carnes. Gente, isso aqui não é uma crítica, realmente a gente acaba evoluindo juntamente com o mercado, e hoje dificilmente você vê um supermercado, pode ser ele, quando eu digo pequeno em estrutura, tá? Pode ser ele, pequeno como foi em estrutura, dificilmente você vê um supermercado, um mini mercado, com um balcão
que tem suporte para cima, com o motor, a casa de máquina na parte de cima, que tenha algum tipo de informação pendurada na parte de cima do balcão. Por que, Gilvan? Tudo isso é uma estratégia. Por quê? Porque quanto mais livre estiver o seu contato com o cliente, porque a balança ela já fica em frente. Então, hoje, dificilmente você vê um balcão de casa de carne montado dentro de um supermercado, porque o contato com o cliente do supermercado... gigante, né, Gilvan? Aqueles balcões... Que tem gancheira em cima. Isso, que tem uma gancheira em cima, que tem um monte de coisa pendurada, que tem esconde até o balconista, isso, né? Então, assim, para você entender como o mercado muda e a gente tem que acompanhar, né? E você vê que hoje, dificilmente você encontra. Por quê? Porque o contato com o cliente olho a olho hoje é muito importante. Para você ver o cliente poder lhe ver, saber como você está, que é importante, se você está adequado, se você está realmente com os EPI adequado dentro daquele setor, se está fardado, se está usando os EPI de segurança, né, avental, malha de aço. Então, o cliente hoje, para você ver como tudo é um ponto a ser melhorado. A gente, antigamente, era um balcão que realmente cobria tudo, que mal dava para ver o profissional que estava, eu como cliente, o profissional não tinha como eu ver o profissional me atendendo. Hoje não, hoje é tudo mais livre, são balcões que têm realmente uma estrutura melhor, não só de estrutura física, mas também de refrigeração, que é o mais importante. Que consegue alcançar a temperatura ideal para realmente manter o produto, né? E, naturalmente, o resultado poder aparecer. Show de bola. Estamos aqui no Supercast, né? Segundo episódio, falando aqui com o nosso profissional especialista, né? Gilvan Mendes, e trazendo aí as dores que o supermercadista tem no setor de açougue. Nosso patrocinador oficial, Doutor Estágio e Instituto Gorete Tavares, tá? É eles quem patrocina, Gilvan, esse, né, podcast. Inclusive aqui são os estúdios, né, dessa instituição, Doutor Estágio e Instituto Gorete Tavares. E também Suco Jandaia, que trouxe pra gente aqui, né, esse suco maravilhoso. Estou tomando de caju aqui, Gilvan. Eu gosto muito de caju, né? A gente também é da terra do caju, né? Então, o de caju tá muito bom. Então, os produtos Jandaia representados também pela distribuidora Itamais, que tem também a linha de cereais, né? Arroz, feijão, né? Tem toda a linha açúcar, né? Milhos de pipoca, uma empresa muito boa e também regional, tá? Vamos continuar falando sobre açougue, né? Eu acho que com certeza esse assunto vai ajudar muita gente, né? Porque hoje o intuito do Supercast é trazer essa informação e de graça, né, para você. Basta você também seguir a gente aí no Instagram, né? Dá essa moral para nós, né, João? Segue aí no Instagram pra gente poder aí tá sempre compartilhando mais, e nesse setor que é tão importante, eu gosto muito. Eu falo com orgulho, né, do setor de açougue, João, porque é um setor que realmente faz toda a diferença, né? Uma vez, João, eu cheguei para um certo açougueiro e eu perguntei, né, quando eu entrei na loja, meu amigo, vamos lá, quanto é que tá dando o rendimento aqui dessa loja, né? Aí ele falou, rapaz, seu Leandro, tem dia que rende mais, tem dia que rende menos, né? Não, ele não entendeu a pergunta, até foi engraçado, mas vamos falar agora sobre a importância do rendimento bovino, né? Todo açougueiro sabe fazer rendimento, João? Não, mas deveria. Né? Gente, o que é o rendimento, né, Leandro? O que é o rendimento? Rendimento nada mais é que a distribuição, seja ele bovino, caprino, aves, suíno, nós estamos falando de distribuição de cortes. Então, o rendimento é a distribuição, né, é a formação, é como é feita aquela desossa, como é distribuído, como é que é vendido e a separação dos produtos, tá? Então, quando a gente fala de rendimento, a gente está falando do resultado líquido. Ou seja, depois de eu fazer o procedimento lá de beneficiamento, quanto que me rendeu? Quanto que me rendeu. Então, quando a gente fala de rendimento, a gente pode aplicar isso em qualquer coisa que a gente faça distribuição, tá, gente? Rendimento a gente pode fazer de qualquer produto que a gente faça uma desossa ou uma distribuição de cortes, né? A gente recebe um dianteiro, que a gente chama de banda ou quarto de boi, a gente recebe esse dianteiro e a gente faz a desossa e a distribuição de cortes, tá? Lembrando que, falando de rendimento, a gente não tem como deixar de falar de desossa. Claro. Por quê? Porque um bom rendimento começa de onde? De uma boa desossa. Tá? Então,
Se você consegue fazer a distribuição e uma desossa alinhada em primeiro lugar, porque se você desossa de forma errada, se você risca demais o bovino, se você corta ou coloca a faca em alguma posição que não deveria, naquele momento você está eliminando um produto do rendimento que poderia te dar margem. Givan, não entendi ainda. Vou te explicar como é que é isso. Eu estou desossando aqui um dia inteiro, meus amigos da faca vão entender o que eu estou falando, mas eu quero que isso fique bem realmente transparente para todo mundo entender. Quando a gente vai fazer uma desossa de dianteiro, existem os caminhos e as fórmulas certas de desossar. Antigamente, a gente colocava a faca em qualquer lugar e saía cortando, mas isso hoje não funciona. Por quê? Porque hoje a gente trabalha em cima do rendimento. Toda loja só consegue obter e entender e reconhecer quanto é que está lucrando em cima do rendimento bovino. Então, a desossa hoje ela é essencial. É eu fazer uma desossa alinhada de forma correta e fazer uma distribuição que a gente chama de aproveitamento, que é eu aproveitar todo o dianteiro que eu desossei de forma correta. Então, eu desossador, né? Inclusive eu sou um eterno desossador. Quando a gente vai fazer uma desossa de um bovino ou de um suíno, seja ele um quarto dianteiro ou um traseiro, ali a gente está colocando em risco o aproveitamento, sendo ele positivo ou negativo. Se eu coloco, Givan, quer dizer que se eu colocar a faca no lugar errado, ali eu diminuí a participação de venda e de margem. Como assim, Givan? Se você passa a faca no local onde não é devido, você tirou a oportunidade de um bife que deveria ser no valor agregado melhor. Quando você corta ele vai virar outro produto, um estrogonofe, um picadinho. Com a margem melhor, né? Um preço mais menor. Um exemplo, você comprou um dianteiro hoje, qual é a média hoje de preço de dianteiro? Porque oscila muito, né, Givan? Semanalmente. Isso, mas a média hoje, você consegue comprar um dianteiro aí de quanto, em média? Isso, a média hoje, ela do dianteiro hoje, tá? Ela tá entre 16 e 20 a 16,80. Tá? Quando você consegue comprar da indústria, né? Fica a dica aqui para os nossos diretores aí do Brasil. Quando você consegue comprar direto da indústria, ou seja, direto dos abatedores do Ceará, esse produto ele vem naturalmente com um valor agregado menor no quilo. Ou seja, se eu compro aqui da distribuidora de R$16, quando eu pego direto da indústria, que essa distribuidora representa a indústria aqui no Ceará, quando eu pego direto da indústria de fora, eu consigo abater aí no mínimo R$1, R$1,20 no quilo. Que já faz toda a diferença. Que já faz toda a diferença. Em cima de uma média de 60 quilos, né? Que é um dianteiro. Então, o dianteiro hoje, ele vem numa média... Na verdade, a média do dianteiro, quem classifica é o comprador, tá? Fica a dica, gente. Se você quer ter um bom resultado, quando eu falo de margem, e um bom aproveitamento quando eu falo de distribuição, você deve sempre exigir essa informação importante, tá? Um bovino que seja acima de 60 quilos. Tá? Para dar um rendimento bom, né? Para poder dar o rendimento. Nós estamos falando de rentabilidade. Eu só tenho como realmente fazer um produto render se aquele produto me der realmente possibilidades. Porque se tu compra um dianteiro de 50 quilos, né? 49, 50 quilos. Isso. Você está pagando 50 quilos, só que ele não vai te dar o rendimento para você tirar de lá do beneficiamento dele um mais bife, né? Mais colchão mole, enfim, uma série de coisas, né? No caso do traseiro, falando também, né? Um produto que seja abaixo de 60 quilos, ele vai ter uma rentabilidade menor, porque a distribuição desses produtos vão ser menores. Os músculos, que a gente chama, né? O bovino, ele é distribuído em músculos. Então, os músculos bovinos são menores, são mais murchinhos, mais mirrados. Então, por esse fator, você não consegue extrair daquela carne que você está cortando um bom rendimento, porque ela é menor. Então, o dianteiro acima de 60 quilos, ele vem mais bife, vem mais picadinho, mais estrogonofe. A limpeza do produto se torna diferente, porque você consegue manusear melhor, né? Lembrando que o perfil do produto que você compra é referente ao perfil do seu cliente. Se eu vendo muito carne para churrasco, eu vou comprar dianteiro magro? Não. Eu compro um dianteiro com uma capa de gordura, tá, mais abrangente. Por quê? Porque eu vou poder fazer um corte sofisticado
mais bacana para o meu cliente. Né? Do dianteiro sai corte para churrasco, que muita gente não conhece, que é muito gostoso, suculento, né? E muito macio. Short rib, Denver, cowboy. Então, são alguns cortes, né, que a gente faz do dianteiro que às vezes as pessoas não têm conhecimento. Mas é ainda porque falando... principalmente, desculpa te interromper, principalmente nos açougues de bairro, né? Isso. Que o pessoal trabalha muito com o popular, né? Com o popular. A carne com osso, carne do dianteiro, Isso. e trabalha ali algum corte especial para churrasco. Mas tem açougues, né? Tem casas de carne, né? Em supermercado que realmente cabe ter esses produtos mais nobres, mais sofisticados. E aí a compra, então eu entendo que o rendimento já começa na compra, não é isso, João? Isso. Então, por isso é que o rendimento, para ele poder funcionar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comprar bem. Tá. Que aí, geralmente, né, às vezes, o responsável do setor, ele não tem controle, né, o encarregado, ou seja, ele encarregado ou responsável ou gerente do setor, ele às vezes não tem o controle sobre aquela compra. Tá? Então, é interessante para você, empresário, sempre, né, deixar o responsável do setor participar da compra desse produto. Por quê? Porque, de fato, é ele que passa o dia lá, é ele que trabalha com o produto. Tá? Isso não quer dizer que ele vá fazer o pedido desse produto, mas ele deve participar, até mesmo para a gente poder distribuir responsabilidades. Né? Afinal, quem vai trabalhar o produto é o encarregado e a sua equipe. Tá? Então, o rendimento ele é muito interessante, muito importante, e ele tem que ser executado dentro do setor do açougue hoje, senão você não consegue descobrir se o seu açougue está dando resultado, se o seu açougue realmente está dando produtividade, se está se pagando e se, claro, não está dando prejuízo. Rendimento baixo, prejuízo na certa. Tá Qual bom? a média, Gilvan? A média de percentual do rendimento aí em cima da média de um dianteiro aí de 60 quilos? Vamos lá, gente. Ó, quando a gente fala de rendimento, em porcentagem, né, a gente fala de quebra. Dentro do rendimento, a gente fala de quebra, que é o de próximo ponto, viu, Gilvan? Quebras, né? Como medir isso? Como né? medir isso, né? Mas qual o percentual de margem de um dianteiro? São divididos em produtos. Eu consigo no rendimento. E isso muita gente não tem conhecimento, né? Que não simplesmente não sabe fazer, que não tem conhecimento de como fazer. Dentro do rendimento, eu consigo encontrar a margem real do meu produto, eu consigo encontrar o pós-quebra. O que é o pós-quebra? É o preço verdadeiro depois da desossa feita. Por quê? Porque todo bovino ou todo produto que existe a desossa, existe uma quebra. Não existe, gente, né? Vou deixar isso bem claro, não existe setor perfeito. Todo setor que trabalha com algum derivado que você faz a distribuição, gera-se uma quebra. E já vem quebrando, né? Já vem quebrando desde... O próprio sangue, né? Isso. Né? Então gera uma quebra. Quebra essa. O sangue do bovino que cai. A distância do produto de onde vem. Você sabia disso? Por exemplo, eu comprei um bovino, ele veio da cidade tal. O tempo de abate, né? O tempo de abate e o deslocamento desse produto, ele vai gerar uma quebra. Inclusive o transporte, né? Isso, o transporte. Que é o caminhão refrigerado, né? Tem gente aí para economizar, só liga o caminhão quando chega na loja, né? No estabelecimento. Então, você que é gestor e dono do supermercado, fique muito atento a isso. Tanto na parte, Gilvan, de bovinos, como também na parte de laticínios e iogurte, né? Então, as nutricionistas aí piram, né? Quando realmente chega que o caminhão tá desligado, ou então põe lá o termômetro de temperatura e tá fora, porque se ele vem desligado e ele ligou ali, a temperatura não vai bater. Isso faz com que quebre. Isso. Porque a carne vai melar, o produto não vai chegar com qualidade, né? Que é uma dica que a gente deixa aí para quem for receber um caminhão de frios e laticínios ou de derivado de carnes, né? Você realmente medir a temperatura desse veículo que está transportando o produto. Por quê, Gilvan? Porque se esse caminhão ele vem, de certa forma, desligado, ele está maltratando o produto. E, naturalmente, esse produto está sofrendo alterações. Alterações de cor, alterações similares, um produto que realmente tem que estar na temperatura adequada. Então, a primeira coisa que vai acontecer com ele, ele vai começar a perder qualidade de todas as formas. De imagem, de sabor, de maciez,
Por quê? Porque ele está sofrendo alterações. Quando eu falo alterações, é exatamente um mix de situações que pode acontecer com esse produto. Tá? E respondendo, o percentual de rendimento depois da pós-quebra, né? Bom, o percentual de rendimento ele é distribuído em etapas. A primeira, como eu falei, né, é a margem geral do Bruta, produto, né, a margem bruta. O pós-quebra, que é quanto que aquele produto realmente, quando chegou na minha loja, que foi feito a desossa e a distribuição dos cortes, realmente quanto ele agora está custando para mim. Por quê? Porque eu considero junto com a quebra. João, o que é a quebra? É aquilo que a gente joga no lixo. Tá? Então isso é interessante a gente frisar. Por quê? Porque alguns profissionais, a gente, né, inclusive, passamos em alguns lugares que esse ponto não era abordado dentro do rendimento, ou seja, não era considerado. Se eu, por exemplo, o que é uma quebra dentro do rendimento? A gordura, o osso, que são geralmente a quebra do dianteiro ou do traseiro ou da caixaria, que é somente o sangue, que eu vou já falar, o sangue e a gordura, tá? Essa gordura e esse osso, se ele não for vendido, imediatamente ele é considerado como quebra. Então eu não posso colocar dentro do rendimento como um faturamento de venda. Eu tenho que colocar como um produto que está sendo quebra, ou seja, que está sendo jogado, que não faz parte da área de venda, que eu estou me desfazendo dele. Então, primeiro, margem geral. Segundo, pós-quebra. Tá? E o terceiro, a própria quebra. Só que esses são os três principais. Gilvão, o que eu encontro mais no rendimento de um bovino? Eu encontro a porcentagem individual do produto, eu encontro o rendimento individual do produto. Quando eu falo porcentagem, é porcentagem de venda, gente. Se você quer descobrir que o seu profissional está trabalhando de forma correta ou não, você não precisa mais pastorar ele. Olha a informação importante, viu? É. Você que é dono do supermercado, fala isso aí, mostra isso aí pro teu gerente agora, para cobrar o rendimento lá do teu açougueiro. Isso. Né? Por quê? Por que o rendimento ele tem que ser feito semanalmente? Porque eu tenho que avaliar como o meu profissional está vendendo o meu produto semanalmente. Porque o rendimento nada mais é que a forma que o meu setor está sendo trabalhado e a forma que o meu profissional está executando o trabalho. Então, se você quer descobrir se o teu açougue, né, se o teu produto está sendo vendido de forma correta, você descobre dentro do rendimento. Como, Gilvan? Vou te passar a dica. Pede o teu açougueiro, pede o teu encarregado, tá? Ou quem toma de conta do setor, ou quem faz a desossa e a distribuição para fazer o rendimento. Por quê? Porque no rendimento você vai descobrir a porcentagem de venda de um dianteiro de 60 quilos, de 70, de 65. Como assim, Gilvan? Por exemplo, um dianteiro de 65 quilos, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Não vou dar o número aqui certo. Para você ter o número certo, você vai ter que nos chamar. Mas, vou dar um exemplo. Num dianteiro de 65 quilos, um exemplo, tá? Você tira em média 3,5 kg a 3,800 de bife especial. Nesse caso, no final da semana, tu identificou que o teu dianteiro, na venda, foi tirado 5,5 kg de bife especial. O que acontece? Você conseguiu identificar que a desossa desse produto ou o manuseio até a venda foi feito errado. Ou seja, eu tirei outro produto que poderia estar agregando um valor melhor na minha venda e eu fui vender no bife especial. Que às vezes acontece, né? A participação da carne moída. Quanto é que é a participação? 3 a 4% em cima de um dianteiro. Aí você vê no final de semana, você vê que a participação da tua carne moída lá de venda tem 15%. Opa! Estão vendendo o que como carne moída? E detalhe importante, né, João, sobre carne moída, né? Geralmente, quando o açougueiro ele pede constantemente para fazer, olha só a observação, hein? Promoção em carne moída especial, é porque duas coisas. Primeiro, ou está comprando errado, né? Está comprando muito além da venda, está chegando muito dianteiro e os retalhos estão sobrando muito, tem que ter a ação ali para vender o produto. Isso. Ou então, realmente, ele não está beneficiando o bovino corretamente. E aí, constantemente, ele está pedindo para fazer promoção em carne moída e carne do sol. Não é isso, Gilvan? Isso, é. E são dois produtos, gente, que não pode ter em estoque dentro do setor do açougue. Tá? Carne moída e carne do sol são produtos que devem ter para a área de venda. Não deve ter em estoque. A não ser que você tenha uma venda
consolidada e muito boa. Se atenda a um restaurante, né? Mas geralmente a gente não encontra isso, tá? Então, o que gera uma quantidade excessiva de moída? Primeiro, desosserrada. Segundo, o manuseio do produto. Se eu limpo demais, eu vou gerar muito retalho, tá? Outra coisa, a divisão. O que é carne moída e o que é gordura. E geralmente a gente encontra muito isso por onde a gente passa, né? Eu vou vender aqui uma moída mais barata e aí eu vou misturar gordura com carne. Gente, não funciona. Gordura é gordura, né? Sai do retalho. Geralmente é feito do retalho bovino, tá? Então, tem que ter cuidado com a mão do açougueiro ou da pessoa que está fazendo essa distribuição, tá? Cuidado que tem muita gente com a mão pesada, que aí acaba realmente agregando um volume a mais de moída, de retalho, de picado, tá? Então, fica essa dica aí para você sobre o rendimento. Você quer descobrir se o seu setor está sendo trabalhado de forma correta? Faça o rendimento que você vai encontrar, né? Os 3 principais, que é a margem real, o pós-quebra, a quebra geral, e aí você entra nos 3 que são principais porque descobre aonde está sendo feito o trabalho errado, que é a participação de venda do produto individual, quantos quilos sai de cada corte, de cada corte, quantos quilos sai de bife, de moída, de bife light, do dianteiro, de lombo, de peito, tá? Fica a dica. E às vezes, né, João, perdão de te interromper, o açougueiro ele tem um pouco de preguiça, né? São todos não, mas uma grande maioria, né, João? E eu não estou aqui ofendendo a classe não, pelo amor de Deus. Mas é porque a gente faz muitas lojas, a gente percebe que o cara ele não quer fazer o rendimento, por quê? Porque dá trabalho, né? E tudo que dá trabalho, você vai tirar ele da zona de conforto, né? Então, se você é dono ou gerente, pede aí o rendimento toda semana e compara. Porque uma coisa é ele te apresentar um rendimento agora, né? Ó, rendeu aqui, sei lá, 35% aqui, né? Ou 40%. E aí, ele vai manter isso no dia a dia dele e você pedir a ele um outro rendimento daqui a 6 meses. Então, ele pode muito bem lhe apresentar um rendimento que está na forma certa, que vai dar lucratividade, mas no prático dele, no dia a dia, ele não está nem aí, está cortando de qualquer jeito, isso, né? Existem muitos profissionais bons, mas também existe um pessoal que precisa de treinamento, né, João? Isso, E a gente está aí para treinar, viu? Se não souber fazer, chama a gente que a gente faz, né, João? E interessante, ainda falando sobre rendimento, que você tem que conciliar o rendimento que está sendo feito com o que está sendo apresentado no balcão. O que acontece? A gente encontra muito isso, né, Leandro? Isso. A gente chega na loja, a gente pede o cara para fazer o rendimento, o cara fala o rendimento lindo. Tão lindo que às vezes nem quebra, não apresenta. E quando você olha para o balcão, você identifica outra coisa totalmente diferente do rendimento. Ou seja, você quer impressionar ali, né? Você quer impressionar ali no rendimento, mas no principal, que é o faturamento, a saída, a venda do produto, está sendo colocado de forma errada, está sendo vendido de forma errada, ou seja, acompanha o rendimento que está sendo feito pelo teu profissional, tá? É importante você ou alguém acompanhar para saber se realmente condiz com aquilo que está no balcão, no expositor, no autosserviço, tá? É importante você nunca sabotar o processo. Não adianta eu apresentar algo aqui muito bonito, muito perfeito, se eu não faço isso no dia a dia. Se eu não faço isso no dia a dia, não vai representar muita coisa. Você vai gastar tempo, mas não vai aparecer resultado. E sobre rendimento, gente, daria aqui uns 5 episódios, né? Porque é muita coisa, né, João? É um assunto muito legal, muito empolgante. E eu sei que isso sim, João, é uma das grandes dores do supermercadista, de quem tem açougue e casa de carne, né? Uma vez eu postei algo numa feira, né? Numa feirinha, onde tem lá mercadinhos, né? E donos de açougue, e falei sobre o açougue, elogiando o setor, né? Que era um setor que rentabilizava bem. E tinha muitas pessoas lá frustradas com o açougue, que colocaram, que disseram, isso não é certo, isso não é verdade, porque o açougue só dá prejuízo, o investimento é muito alto e o lucro é baixo, né? Mas assim, engana-se quem acha que se você realmente não fizer o procedimento correto, de fato, você não vai ter lucro com o setor de açougue, né? Ou então, se você tem simplesmente uma casa de carne e não cuida, né, com as boas práticas, que é o ponto agora que a gente vai entrar, que inclusive depois vamos chamar aí, né, a Fernanda Costa, né? Ela é engenheira de alimentos, não é isso, João? Isso, é um e vamos trazer também aqui num novo episódio, em breve, Fernando, vou te convidar aí já para falar aqui só sobre boas práticas, sobre, né, NR12, né, sobre os POPs, também sobre essa questão, né, das rotinas, né, na área de alimentos, sobre refrigeração. Vai ser uma conversa muito boa. João, mas dentro da experiência que você tem, tá, sobre boas práticas,
quais os erros que você encontra em relação à manutenção ali da qualidade dos produtos, principalmente no setor de açougue? Gente, quando a gente fala de boas práticas, né, existe alguns pontos que são principais dentro desse nome boas práticas, né? Que é a rotina diária dentro do setor. E quando a gente fala de rotina, não é somente a minha ou a sua rotina, é a rotina do produto. Como está sendo feito, como está sendo armazenado. Né? Então, o que é boas práticas? É você realmente estar, primeiro, adequado a executar um bom trabalho. Tá? Então, você ter boas práticas no setor envolve organização, disciplina profissional com aquele produto, como eu vou transferir ele de um setor para o outro. Né? Boas práticas é algo tão simples como eu faço a higienização do setor, tá? Que a gente vai, né, descobrir isso, quantas vezes eu devo fazer essa limpeza, essa higienização desse setor, né? E a gente encontra muito, né, Gilvan, nos açougues, o sabão em pó lá com cheiro, né, o detergente com cheiro, que não pode. Que é totalmente errado, totalmente errado, né? Então, quando a gente fala de boas práticas, realmente a organização do setor, a limpeza de um balcão, como é que é feito? Como eu posso fazer? O que é que eu posso botar? O que é que eu não posso colocar? Principalmente produtos de cheiro, que hoje a gente tem empresas que são qualificadas e faz a distribuição desses produtos para realmente ter uma higienização adequada dentro do setor do açougue ou de qualquer outro setor. Tá? Então, as boas práticas dentro do açougue, ela realmente é algo que muita gente não consegue exercer, que é fazer uma higienização, pelo menos, vou dar uma dica, soltar algumas aqui, né? Nossa amiga Fernanda vai falar com mais propriedade, mas eu vou dar alguns tópicos aqui. Fazer a higienização no mínimo 3 vezes por dia no setor do açougue. Tá? Tem açougueiro que deixa pro final do dia, né? Deixa pro final do dia. Aí, como ele tá perto do horário de ir embora, ele faz de qualquer jeito. Aí vai virando uma bola de neve. Isso. Depois aquele cheirinho começa a subir, né, João? Isso. E é muito ruim isso pro cliente, porque gera um mau atendimento, né? Nós chamamos isso de atendimento mudo, né? Você não precisa de um balconista lá que tá atendendo mal. Basta você chegar no setor de açougue, você vai perceber como é que tá lá a qualidade do açougue pelo cheiro, né? Isso. E é importante cuidar. Hoje, sem dúvida, a gente falando sobre esse produto, né, de boas práticas, vem muita coisa. Vem a chegada desse produto na loja, vem o armazenamento, existe uma quantidade X. Por exemplo, né, você é empresário que trabalha com caixaria, de traseiro ou dianteiro, existe um limite é até 5 caixas. Por quê? Porque se você botar mais do que 5 caixas, a última vai sofrer alteração. Quando você chegar na última, ela já não vai estar com a mesma qualidade, ela vai estar amassada, ela já tem sofrido bastante com o peso, né? Boas práticas. A própria lavagem de mão, que é uma coisa simples. Troca de produto, tá? Fardamento do pessoal, fardamento, né? Higiene pessoal, pessoal. Imagina um barbudo igual eu, João, trabalhar no açougue, hein? Não, nem entra. Não pode nem entrar no açougue, né? Por quê? Porque tem que estar feito a barba, tem que estar com o cabelinho cortado, não pode estar, né, que é um dos pontos também que as pessoas acabam tendo uma rejeição que é sem dúvida o adorno, que é isso, Gilvan, brinco, colar, aliança, a gente encontra o cara chega lá, parece um hiper, né, no balcão, Gilvan? A gente chega lá e diz assim, meu filho não pode trabalhar com aliança, mas porque se eu tirar a aliança, eu perdo a minha mulher. Perdo meu casamento. Então, assim, a dor não pode dentro do setor, porque vai ocasionar um risco de acidente, que aí entra a segurança do trabalho, né? Que você não pode manusear um instrumento de cortante, como serra, como faca, com aliança, né? Com adorno, com um brinco, com um cordão. E às vezes, né, Gilvan, desculpa te interromper, às vezes você acha que isso é coisa simples, mas pode colocar sim em risco, né? Pode. Você ali, um acidente, você perder uma mão, né, um dedo, enfim. E é problema, né? E tem que seguir a risca, tá? Eu sei que esse assunto é muito polêmico, né? Essa questão, né, de adornos e tudo, sobre perfume, uma série de coisas, mas tudo isso a gente trata nas boas práticas, que a gente vai chamar depois de a Fernanda Costa, e vamos falar aqui mais detalhadamente sobre isso, tá? Gilvan,
Estamos aqui já, viu? Profissional, tá difícil de achar profissional de açougue aí? Tá difícil. Realmente eu concordo com você. Encontrar profissional na área do açougue tá muito difícil. Mas formar profissional, hoje, tá bem mais viável. Por isso que nós estamos aqui. Então, leva tempo, né, Gilvan? Mas leva tempo. Vale a pena, né? Mas vale a pena. Temos cases de sucesso, inclusive, né, de pessoas que não queriam colocar o açougue porque não tinham um profissional em cidades menores, cidade com 10 mil habitantes. Não é só um case, não, são vários, viu, já. E a gente insistiu em colocar o açougue. E aí o cliente deu a oportunidade de a gente treinar, e quando a gente faz a reinauguração da loja, que tem todo um procedimento, monta o balcão, né, corta lá o laço junto com o cliente. Depois disso, o Gilvan continua visitando lá essa loja, dando suporte agora de que ele que vai encher o balcão? Não, ele vai ensinar justamente tudo isso que a gente está falando aqui, que são os cortes, a desossa correta, sobre todas essas boas práticas, e também passa ali de 2 a 3 meses para deixar o cara, ó, craque, né? E a gente tem case de sucesso com isso. Mas profissional na área é muito difícil, né, Gilvan? Então, eu inclusive, né, no primeiro episódio, nós falamos aqui sobre a oportunidade de estágio, né, junto com a doutora Estágio, Excelência, Integração, Empresa e Escola, né, que é o nosso patrocinador oficial e também um parceiro de muito tempo já, onde a gente leva esse serviço, né, do doutor Estágio, que é o estagiário, né, e outros serviços que ele também tem, de cursos, para dentro do supermercado, né? E aí, até o diretor me fez essa pergunta, Leandro, o que fazer para treinar, né, o açougueiro, né, e tirar, muitas vezes, o profissional que está lá, que está dando trabalho, que está dando prejuízo. Aí eu disse, olha, começa pelo estágio, né? Então, se tu põe um estagiário lá, da doutora Estágio, né, fazendo aqui o merchan, no balcão de atendimento, e é um menino que você viu que se adaptou, né? Ele quer isso ali, e de repente você forma ele, efetiva ele vai aprendendo alguns cortes. Daqui a pouco, né, um ano, né, ou quem sabe 1 ano e meio, ele já tem aí conhecimento suficiente para ser um açougueiro e quem sabe até assumir, né? Então, profissional tá difícil, mas é possível treinar, não é? Sim, é possível, né? Realmente é uma área bem, bem carente. Por quê? Porque o profissional hoje do açougue, né, a minha classe aí eu posso falar bem, com muito orgulho eu falo que eu sou um eterno açougueiro, balconista, encarregado, né, passei por todas essas fases, mas realmente é difícil de você encontrar, porque geralmente esse profissional, eles têm alguns pontos a serem melhorados, se acomodam, não cresce profissionalmente, não acompanha o mercado, né? Quando a gente fala de profissional hoje de açougue, a gente não fala mais de um açougueiro que não atende, de um açougueiro que não monta, de um açougueiro que não faz um rendimento, que não sabe fazer um aproveitamento. Então, o profissional do açougue hoje, ele é muito completo. Ele é o cara que atende bem, é o cara que monta, é o cara que é bom em organização, é um cara que é um excelente desossador. E, claro, é um cara que tem, de certa forma, uma liderança. Quando você consegue obter, nesses pontos, sucesso, você já é um líder. Quando eu consigo liderar uma boa desossa, quando eu consigo liderar uma boa montagem, isso é liderança, né? Então, realmente, é algo muito difícil de encontrar, porque profissionais hoje na área de açougue são limitados. Você chega para conversar com um, e aí a gente sempre faz essa pergunta: qual a dificuldade que você tem dentro do açougue? Né? Eu não gosto. Aí o cara diz assim, ou a moça, né? Porque tem muitas mulheres hoje que estão aí tomando o mercado e, vou dizer. Boas açougueiras, hein, João? Uma açougueira é interessante porque ela é mais delicada, ela é bem mais perfeccionista, né? Em tudo que vai fazer. Obviamente, precisa da força braçal, sim, mas hoje a gente encontra muitos profissionais mulheres, né? E às vezes a gente conversa e a gente pergunta qual a tua dificuldade que você tem dentro do açougue. E aí são coisas tão simples. Eu não gosto de atender. Eu não gosto de cortar tal produto, porque eu não gosto de me sujar, porque eu não gosto de ter contato com o cliente. Então você encontra muito isso, tá? Então tenha cuidado, você administrador ou gestor ou diretor, quando for contratar um profissional de açougue, entenda que um profissional de açougue, ele é completo. Quer ser alguém completo? É alguém que atua em todos os pontos dentro do setor. Esse é um profissional completo. E não só desossa, né? Não só desossa. Então, Gilvan, como fazer para aumentar aí o faturamento do açougue, então?
Já falamos alguns pontos, né? Mas dê essa ideia para aquele meu amigo lá que está precisando aumentar o faturamento do seu açougue no supermercado. Vou dar 5 pontos básicos que se você começar a exercer agora, a partir de agora você vai ter resultado, vai ter sucesso. Primeiro... Opa, anota isso aí, hein? 5 pontos aqui para ter sucesso no açougue. Só vou dar 5, tá, gente? Que são os básicos e importantes. Primeiro ponto, a desossa, tá? Você precisa ter uma desossa alinhada, ok? Faz uma desossa correta, que a desossa é o pontapé inicial de todo o processo dentro do açougue referente à venda, tá? Segundo ponto, o armazenamento, tá? E a organização do setor, do balcão, como é que é feita a organização, como é que esse produto está sendo armazenado, de que forma ele está sendo armazenado, está no ambiente adequado, está numa temperatura realmente adequada, até 7 graus, né, ou abaixo disso, tá bom? Terceiro ponto, gente, padrão de qualidade, padrão de layout. Gente, você tem que padronizar o ambiente do seu trabalho, o balcão, o cliente, ele vem comprar, e quando ele vem comprar, ele grava o local daquele produto. Quando ele vem novamente, ele vem em busca exatamente daquele lugar aonde ele veio no dia anterior, tá? Então, padroniza o corte e padroniza o layout do teu balcão. Não fica mudando de posição, colocando o bife, hoje está na ponta, no outro dia está no meio. Não, padroniza, fideliza o teu balcão no canto certo e da forma correta. Quarto ponto, aproveitamento. Se você consegue fazer um aproveitamento adequado, se você faz a distribuição desse produto, desse bovino, desse suíno, enfim, seja ele qual for, se você consegue fazer uma boa distribuição, você vai ter uma rentabilidade e você vai ter um resultado positivo certo, tá? Então, a produtividade dentro desse processo é muito importante. E quinto ponto, qualificação profissional do teu colaborador, do teu gerente, do teu encarregado ou da tua equipe, tá? Então, você, diretor, você, gestor, você investe no teu colaborador, tá? Investe na tua equipe para que ele possa desenvolver um bom trabalho. Entenda que eu só tenho um bom atendimento se eu for treinado a atender bem. Eu só tenho uma boa desossa se eu for treinado a desossar bem, tá? Então, se você quer ter sucesso na sua loja, faz com que a tua equipe seja um sucesso. Treine, capacite e acredite. Então, faz esses 5 pontos acontecer. Não só escuta, não. Coloca em prática, que sem dúvida você vai ter um resultado fantástico no seu setor, na sua empresa e no seu segmento. Cara, que legal. Eu notei alguns pontos aqui, João. Se possível, ofereça uma sessão de autosserviço também, né? Porque se você quer aumentar a sua venda, coloca lá um autosserviço. Isso. Porque às vezes o cliente chega no balcão e ele tá com vergonha ali, porque ele só tem pouco dinheiro. E tem aquela malandragem do açougueiro, né, João? O cara pede 1 quilo, ele tá 1,200, né? E até tem uns memes aí. Mas assim, se você tem um autosserviço, principalmente para os produtos com os cortes mais nobres, é um bife especial, né? Enfim, você vai estar dando a condição lá para o próprio cliente se servir, né? E também para ele saber qual é o preço que ele pode pagar, né? Sem ocupar o balconista que já está atendendo lá no balcão. Então, o autosserviço hoje também faz aumentar a venda, não é isso, Givan? Isso, o autosserviço é uma praticidade, né? Que hoje vem revolucionando, realmente sendo assim um setor muito procurado dentro do supermercado ou de qualquer casa de carne ou que venda carne. Por quê? Porque realmente é um atrativo que dá a possibilidade do cliente ser rápido na compra e rápido na finalização. O autosserviço, você quer o autosserviço, Gilvan? Nada mais é que eu encontrar tudo que eu tenho no balcão sem eu precisar falar com ninguém, pegar fila. E em porções menores, né? Em porções menores, né? Eu quero fazer aqui um almoço e eu quero comprar uma porção de bife só para o almoço. Você vai encontrar no autosserviço. Ah, mas eu quero fazer um cozido. Eu quero fazer um jantar. E aí, geralmente, eu quero fazer uma receita e preciso de uma quantidade X. Eu vou lá no autosserviço e eu encontro tudo que eu precisar. Então, o autosserviço é praticidade, em primeiro lugar, tá? Satisfação, porque atinge realmente a expectativa que o cliente quer. Eu quero comprar uma quantidade X, né? E lembrando, gente, o autosserviço é tão bacana que ele possibilita, pessoas que têm vergonha de
de pedir uma quantidade X. Me dá aí R$4 de carne moída. Me dá R$4 de carne moída, né? E aí, você como cliente, você se sente um pouco acuado para fazer esse tipo de pergunta. Só que você vai lá no autosserviço e encontra lá R$4, R$5 de carne moída. Ele já sabe, né, o preço que vai pagar, né? Porque já está o preço lá bonitinho, a quantidade que ele quer, sem problema algum. Então, realmente, o autosserviço hoje é uma ferramenta muito importante, tá? Indico para qualquer empresário ou que esteja no ramo, colocar um autosserviço que é praticidade. E faz aumentar a venda. E faz aumentar a venda porque tem um valor agregado melhor. Outro ponto também para melhorar o teu faturamento, acredite, comunicação visual, né? Nós temos um parceiro aí, Metal Media, MacGyver. Acredite, o nome dele é MacGyver, né? O homem da Metal Media, ele que nos acompanha no nosso projeto, né? De mudança radical, porque às vezes as pessoas me perguntam, Gilvan, Leandro, tu faz layout? Não, nós não fazemos só layout, nós somos uma consultoria mais completa. Nós temos hoje o melhor sistema, um dos melhores sistemas do mercado, né, que a gente implanta em parceria com Mix Solução também, que está vindo aí Orleans, para falar sobre sistema PDV frente de loja, os gargalos de frente de loja, sobre também a retaguarda, sobre todos os controles, o próprio rendimento do bovino amarrado ao sistema, que a gente encontra muita dificuldade também com isso, né? De o cara não tá sabendo como é que vai fazer esse desmembramento, né? Enfim. E aí, nós temos também o serviço de açougue, né? Que é a implantação, que é toda a área de perecível que a gente trata. Nós temos também treinamento para gerente. A LM Consultoria, ela é uma empresa que realmente veio para ajudar você que está em crescimento, que quer crescer, e também o layout, que é um dos carros-chefe nossos também, que a gente faz o layout que vende para você realmente ter sucesso nas vendas, tá? Outra coisa aí é a comunicação visual, é importantíssimo, né? Acabamos de inaugurar uma loja no final de semana, e aí a comunicação visual é de extrema importância, né? Você dá um clima novo para o açougue, já que estamos falando disso, né? As cores são pensadas, as imagens são pensadas, né? Enfim, todo um padrão, um conjunto que o cliente, principalmente de hortifruti, de açougue, ele compra pela qualidade, pela visão. Então, tu chega lá no açougue, aí tem uma parede lá meia caída, né? Parece cozinha, né? De hospital, né, João? Toda branca, não tem um detalhe de nada. Então, a gente muda isso também, que faz aumentar a venda, né? Trabalha com produtos de qualidade. Não adianta você que é açougueiro querer empurrar os problemas do açougue para o cliente, né? Essa conta, ela não vai fechar, ela vai voltar aí com insatisfação e não fidelização de cliente. Higienização também, né, João? É essencial para um setor de açougue. Você chegar a ter um pessoal uniformizado, bonito, cheiroso, né? O ambiente realmente um clima de organização bacana, né? Padronização dos cortes é importante, né? Eu costumo brincar que às vezes a gente chega em alguns açougues, né, João? E entra na questão do que você acabou de falar, que é importantíssimo, que é realmente essa divulgação visual do ambiente. Né? Que quando você fala de padrão, você fala de layout. Né? O que é padrão de corte? Padrão de corte é eu manter a qualidade daquele produto diariamente. E o que é padrão de layout? É eu manter aquele produto no mesmo lugar todos os dias. Por quê? Porque se eu sou um cliente e eu venho atrás de carne moída, gente, isso é interessante e é um erro gravíssimo que é cometido dentro dos açougues. É você não manter um padrão de layoutização do produto dentro do balcão. Ou seja, eu sou um cliente, eu comprei carne moída hoje. Quando eu vier amanhã comprar carne moída novamente, eu sei exatamente onde é que se encontra a bandeja da carne moída. Eu vou diretamente vê-la como ela está. Se eu chego e ela tem mudado para outro lugar, para outro setor dentro do balcão, o que acontece? Poxa, não tem carne moída hoje. Não é que não tem, é porque geralmente a gente tem que manter um layout. Se a gente colocou aquela bandeja naquele local, mantenha ela. Porque o cliente ele vai se acostumar e ele vai exatamente em busca daquele local procurar o produto. Se você faz um misto e todo dia você troca o produto de canto, pode ter certeza que alguns clientes vão voltar porque acham que o produto não tem na área do balcão porque está em outro lugar. Então, né, tenta realmente manter essa questão do padrão de layoutização do produto dentro
do balcão, tá? E é importante isso também na loja, né? Quando se trata de layout. Às vezes você vai procurar um produto na loja, hoje está em um lugar, amanhã você vem e já está em outro. Depois você vem e está em outro. Então o cliente ele se chateia com isso. Então defina o melhor layout para sua loja. A gente tem um padrão de layout. Não existe, né, um padrão engessado, vai depender do tamanho da loja, do posicionamento, de mix, uma série de coisas, né? E quando isso acontece, você tem um gerente ou um encarregado que ele fica mudando de canto todos os dias, o que vai acontecer? O cliente vai se chatear e a tua venda ela diminui, tá? E para aumentar a venda ainda no açougue, tenha também uma câmara de frigorífica de qualidade, né? Exclusiva para refrigeração de carnes, porque você trabalhar açougue e não ter esse estoque aí dentro do padrão é muito ruim, né, Gilvan? Não, sem dúvida, a gente inaugura muita loja, né? Inclusive vão inaugurar mais esse mês. Nesses dias a gente vai estar inaugurando mais. E é uma dificuldade que a gente encontra. Tá, gente? Por que é tão importante um ambiente refrigerado para poder armazenar um bovino, um suíno, um caprino, né? Seja um derivado de animal? Porque realmente aquele local ele vai possibilitar, primeiro, vida ao produto. Tá? João, não entendi ainda. Se você não tem um ambiente adequado para guardar ou armazenar aquele produto, você está tirando o tempo de vida daquele produto. Ou seja, um balcão ou uma câmara com uma boa refrigeração, eu consigo realmente obter um tempo de vida do produto depois de cortado, depois de manuseado, de desossado, bem maior do que um ambiente que não atinge a temperatura ideal, né? Que a gente pode falar sobre isso hoje, né? Temperatura do balcão até 7 graus, né? A câmara até 3 graus, tá? Então, se eu tenho um balcão que ele atinge uma temperatura de 10, 12 graus, provavelmente você vai ter prejuízo. Por quê? Porque essa carne ela vai perder qualidade, o tempo de vida dela vai diminuir, tá? Naturalmente ela vai, no popular, queimar, melar, o odor vai aparecer, a coloração da carne, né? Que aí onde se obtém os fungos, enfim, tem uma série de situações que é criada quando não se tem uma boa refrigeração em um local de bom armazenamento. Claro. E para aumentar também as vendas no açougue, tem uma equipe bem treinada. Mostre-se nas redes sociais. Aí chama a atenção aqui, né? E Thaís, né? A Thaís Design, ela também trata sobre isso, né? Sobre cuidado da sua rede social. Porque é importante pontuar a promoção, né, Gilvan? Uma vez por semana lá, a quarta da carne ou a quarta e quinta da carne, né? Você vai escolher um dia lá e vai pontuar, porque você tem que estar no digital, não adianta. Todos temos que migrar para isso e oferecer esse serviço também, né? Ofereça produtos semi-prontos, né? Como você chegar lá, tem uma carne para estrogonofe, né? Para a dona de casa não chegar lá e ter que fazer, já tem o produto pronto, né, João? Também aumenta e facilita aí, né, a vida dos nossos consumidores. E para aumentar as vendas no açougue, planeje estratégia de marketing específica para o setor, né? Cria oportunidades para vendas por impulso, né? Um exemplo, final de semana faz promoção de carne para churrasco, amarrado com bebidas, né? Que final de semana é churrasco. Na semana faz as promoções das carnes populares, coloca ali também um frango, que é um carro-chefe lá do setor de frios, que tem ligação com açougue, né? Vem trazendo... outro dia até a gente fez um churrasco, né, Ivan? Numa loja, e até chamaram a gente de louco. Esse cara é louco, né? Fazer um churrasco, mas é uma degustação de carne. Porque aí não adianta também só fazer a degustação da carne e não promover aquele produto que está sendo degustado. Isso. Porque o intuito não é só dar o produto, né? E sim vender. Então, essas são algumas ideias aqui para você melhorar a venda do açougue. Gilvan, as considerações finais, mas antes, né, quero agradecer aqui a Doutor Estágio, Instituto Gorete Tavares, né, nossos patrocinadores oficiais, né, e aqui do nosso Supercast que veio para trazer informação para você, supermercadista, para você que trabalha em supermercado, você que gosta e quer entrar nesse ramo, né, de supermercado, acompanha a gente nas redes sociais, vai na íntegra aí, cada episódio dos próximos podcasts também, a gente vai estar antecipando qual vai ser o próximo profissional que vai vir ser, né, esse bate-papo aqui. E aí, antes de você dar suas considerações finais, né, eu quero aqui dar uma sugestão de leitura.
esse livro aqui da Cristiane Corrêa, autora, né? A mesma que escreveu aqui Sonho Grande, ela fez aqui a trajetória aqui, né? E o perfil do Abílio, né? Determinado, ambicioso e polêmico. O homem, né? Que realmente aqui movimentou, né? E um dos mais importantes aí do varejo global, né? Tem uns que gostam, tem outros que não gostam, né? Mas é o famoso Abílio Diniz, né? O homem do pão de açúcar, tá? Então, eu sugiro que você leia, conheça um pouco a história de como foi, né? É um livro muito bacana, eu já li também, né? E eu sempre aqui nos episódios vou estar dando sugestão para você, né? De leitura, tá bom? Porque é importante sempre a gente ler e ser bem informado. Gilvan, considerações finais, né? Eu acho que nós deixamos um gostinho de quero mais. É um podcast, né? Não é, né, uma, como é que eu posso dizer, uma imersão, né? Mas se você quer mais conteúdo, né? E se você quer levar o serviço, né, de implantação de açougue ou de melhoramento, né? Ou de ampliação do teu setor, chama a gente. A LM Consultoria vai com certeza aí te dar esse suporte e fazer com garantia aumentar a sua venda. Vai, Gilvan, fala aí. Quero agradecer. Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade que está sendo oferecida, né? Dizer que para mim é uma satisfação poder ajudar, poder estar hoje, né, com essa parceria com a LM Consultoria, e eu me sinto muito feliz, muito realizado em hoje a gente poder estar trilhando um caminho, onde esse caminho a gente pode ajudar as pessoas, onde a gente pode realmente agregar valores positivos, onde a gente pode alavancar a venda de diversos diretores e empresas, que é o que a gente está fazendo hoje. Então, eu me sinto feliz em uma realização contínua, que é diária, né? Então, eu me sinto muito realizado por fazer parte do crescimento do setor do açougue para os gestores, para os diretores, né? E, sem dúvida, acredite que você pode realmente ter um setor de açougue referência na sua cidade, no seu bairro. O que você precisa é acreditar, colocar em prática algumas coisas que a gente falou aqui e, sem dúvida, obter um profissional que seja realmente qualificado e que tenha, como a gente fala, sangue nas veias para poder fazer um bom trabalho. Então, quero aqui agradecer pela oportunidade. Espero que a gente possa ter esclarecido algumas dúvidas aqui, né? Sem dúvida, a gente esclareceu aqui algumas dúvidas de muita gente que tem o setor do açougue, que tem essa carência de como fazer isso, de como realmente abordar todos os pontos que a gente citou aqui e colocar em prática. Então, quero agradecer. E Gilvan Mendes, especialista em açougue, está aqui para lhe ajudar, juntamente com a LM Consultoria, essa empresa maravilhosa, e sem dúvida a gente tem muito trabalho para fazer e muita gente ainda para ajudar. Show de bola. Segue o homem nas redes sociais, diz aí tua rede social, João, teu Instagram. Meu Instagram é Gilvan Mendes, _ açougue, tudo junto. Você entra lá e você vai poder acompanhar. A gente sempre está colocando material diário. Tudo que a gente faz, a gente coloca lá. Inauguração, apresentação de balcões, treinamento, desossa, treinamento de liderança. Então, todo o conteúdo sobre todos os pontos e o trabalho que é feito, né, do açougue você vai encontrar lá, juntamente com a LM Consultoria, tá? Que sempre vai estar à disposição para te ajudar. Então, me segue lá e qualquer dúvida, entra lá no meu privado, qualquer sugestão que você precisar, eu vou estar à disposição para ajudar. E isso não custa nada, tá bom? Show de bola. Esse foi mais um episódio do Supercast. Obrigado você que nos acompanha e que tem nos acompanhado no nosso trabalho. Muito obrigado. Segue a gente lá no Instagram também, né? @LM Consultoria _Ceará, tá? Então segue a gente para dar essa moral. E aí eu espero que a gente esteja ajudando no Supercast, o melhor podcast de supermercado da nossa área, né, Gilvan? Isso aí. Valeu, obrigado, tamo junto. Um abraço. E é isso aí, valeu.